Olá, graça e paz. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Eu estou gravando esse vídeo aqui pro meu canal. Já lhe agradeço por entrar nesse canal de estudo bíblico. Eu quero estudar hoje a Bíblia e a palavra do Senhor com você. Tenho certeza que você vai aprender mais sobre as Escrituras. Amém? Bom, gente, você já imaginou ver a Deus? A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. E Deus, ele não pode ser visto, né? As pessoas, o maior desejo delas é poder ver a Deus. Ninguém viu a Deus, né? A Bíblia mesmo, ela fala isso. Ninguém jamais viu o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Porque Deus, ele não pode ser visto, né? Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no Novo Testamento, lá em João, diz assim, ó, João capítulo 1, lá no início, capítulo 1, o versículo é o 18. Capítulo 1, versículo 18, diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas seu Filho único, que é idêntico a Deus e está ao lado do Pai, ele o tornou conhecido. Então, João, ele diz que ninguém viu a Deus, né? Ninguém viu a Deus. Isso foi o que João falou. João disse, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, falou em 1 João capítulo 1, versículo 18, ninguém jamais viu a Deus. Muita gente fala assim, eu vi Deus, eu vi a Deus, eu vi Deus frente a frente. Eu acho que não foi Deus, não. Você pode ter visto um anjo, você pode ter visto outra coisa. Mas a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Eu quero que você vá comigo lá em Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 33. Lá no capítulo 33, o versículo é o 20. Diz assim, ó: entretanto, Deus estava falando com Moisés. Meu rosto, ele continuou, você não pode ver, pois um ser humano não pode olhar para mim e permanecer com vida, né? Tá lá em Êxodo 33, versículo 20. Deus falando com Moisés que ninguém poderia ver o rosto dele, nenhum ser humano. E vamos ver o que diz em João de novo. Vamos voltar para João, né? Hoje nós estamos aqui estudando as Escrituras. João, o Evangelho, o capítulo é o 6. Capítulo 6. O versículo é o 46. Versículo 46. Diz assim, ó. Acha aí comigo, você pode abrir para conferir. Não que alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que é de Deus, ele viu o Pai. Quem é que ele está falando aqui? De Jesus. Ele diz assim, ó. Não que alguém tenha visto o Pai. Ninguém viu o Pai. João já falou Êxodo 33, 20 já falou. E ele reafirma, João reafirma assim, ó. Ninguém viu o Pai. Nenhum ser humano viu o Pai, exceto aquele que vem, né? Exceto aquele que é de Deus. Ele viu o Pai, ou seja, o próprio Deus. Aquele que é de Deus é Jesus, o próprio Deus. Ele viu o Pai, ele está no Pai e o Pai está nele. Então, só Jesus contemplou o Pai. Jesus é o Filho de Deus, né? Mas a Bíblia é tremenda. A Bíblia não se contradiz. Ninguém viu Deus.
A Bíblia, ela é um espelho. Quando você a lê, você vê o reflexo de Jesus, né? Você vê o reflexo de Jesus. A sua imagem, ela não muda quando você lê a Bíblia. Mas o seu coração, ele muda. Quando você lê a Bíblia, a sua imagem física, ela não muda, mas o seu coração, ele muda. Então, muita gente fala assim, eu queria só ver Deus. Se eu tivesse a oportunidade, eu queria só ver Deus. Você em carne, você nunca vai ver Deus. Mas você pode ver Jesus. Jesus você pode ver através das Escrituras. Eu vou lhe mostrar isso mais adiante, tá? Ninguém pode olhar para Deus e viver. Eu vou lhe falar aqui um mistério isso daqui. Nem os anjos do céu, têm esse privilégio. A Bíblia diz que do lado de Deus, no trono de Deus, existem um certo tipo de anjo, que é chamado, tem duas classes angelicais, que são os serafins, aqueles que ardem em fogo, e os querubins, aqueles que guardam a santidade do Senhor. E na visão de Isaías, quando ele viu aquela classe de anjos, eles tinham 6 asas, né? Eu não sei se é o querubim ou se é o serafim, eu não me lembro muito bem, eu estou fugindo aqui um pouco do contexto. Se eu não me engano é Isaías capítulo 6. E ele viu essa classe de anjos, de querubim, e eles tinham 6 asas. Com 2 eles voavam, com 2 eles cobriam o corpo, e com 2 eles cobriam o rosto. Por que eles cobriam o rosto? Porque nem eles podem ver a Deus. Nem eles podem ver a Deus. Por isso que eles cobriam o rosto. Porque Deus, a Bíblia diz que não pode ser visto. Amém? É um mistério isso, né? Mas Deus se revelou à humanidade através do seu Filho. Como ninguém podia ver Deus, o que Deus fez? Ele enviou o Filho dele. E o Filho dele se revelou para a humanidade. E hoje você pode ver Deus através do Filho, através de Jesus. Você pode ver Deus. Aí você diz assim, mas eu não vivi na época de Jesus, como é que eu vou ver Jesus? Aí é que tá. Você pode ver Jesus através das Escrituras, que é um espelho. Ou através da oração, ou através da comunhão com Deus, você vê Jesus no seu espírito. O desejo de Deus foi revelar a si mesmo através do seu Filho. Essa foi a vontade de Deus. E hoje nós podemos fazer isso, né? Através das Escrituras, da oração, da adoração. Eu quero que você vá comigo lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Olha o que está escrito no versículo 12. 13, 12. Paulo diz assim, ó. Porque agora enxergamos de modo obscuro, por um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então, na vinda vindoura, na eternidade, conhecerei ele plenamente, né? Da mesma forma que Deus me conhece de forma completa. Então, na eternidade, nós vamos conhecer a Deus, a Jesus. Nós vamos ver Jesus. Nós vamos ter esse privilégio de ver Jesus na eternidade. Atos, quero que você vá comigo lá em Atos. Atos dos Apóstolos. Eu quero que você abra aí o capítulo 7. Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois de João você vai Atos capítulo 7, o versículo é o 55. Olha só o que diz aqui, ó. Olha só o que diz aqui. Escuta isso daqui. Como que você pode ver Jesus, você não pode ver Deus. Deus nenhum homem pode ver Deus. Mas o Senhor,
o Senhor Jesus, e você pode ver Deus através das Escrituras. Através das Escrituras você pode ver Jesus. Jesus é a palavra, é o verbo que se fez carne. Ou você pode ver Jesus através da sua oração, da sua adoração pelo seu Espírito. A Bíblia fala em Atos capítulo 7 de um homem chamado Estevão, que ele era um dos diáconos da igreja de Jerusalém. E Estevão, por ele pregar a verdade e a palavra de Deus, ele foi condenado à morte por apedrejamento. Ele foi o primeiro mártir da igreja de Jerusalém, da igreja de Jesus, né? E Estevão, quando ele estava morrendo, ele morreu adorando a Deus. Fizeram um circo, começaram a apedrejar ele, ele morreu adorando a Deus. E quando ele estava morrendo, ele disse assim, ó, mas ele, Estevão, Atos capítulo 7, versículo 55, mas ele, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus. Né? Estevão viu isso. Ele viu a glória, mas ele não viu Deus. Ele viu a glória. Ele viu a Shekinah, mas ele não viu Deus. E à direita de Deus, ele viu Jesus. Né? A imagem do Deus invisível, a imagem revelada de quem é o Pai, é Jesus. Amém? Glória a Deus. Cada vez que você vê Jesus, através da Bíblia, através da oração, né, através de falar com Ele, isso tornará a mudança na sua vida mais verdadeira, né? Isso trará mudança para a sua vida. Cada vez que você vê Jesus, você muda. Como é que eu mudo? Vai vendo Jesus. Se você vê Jesus todo dia, se você falar com Ele todo dia, você vai mudando, vai se transformando, porque Jesus, ninguém que passou por Jesus ficou a mesma pessoa, continuou a mesma pessoa, foram mudados. Assim como eu e você estamos mudando a cada dia que vemos Ele. Paulo disse, de glória em glória nós estamos sendo transformados, por vermos a glória do Mashiach, a glória de Jesus. Amém? Cada vez que você vê Ele, a sua vida é mudada. Eu quero que você abra comigo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Já estamos aqui em Atos 7, vamos ver o 9. O versículo é o 3. Atos, capítulo 9, o versículo 3. Diz assim, ó, e ele estava a caminho, e quando se aproximavam de Damasco, brilhou ao seu redor de repente uma luz do céu. Ele viu uma luz do céu. Paulo, que aqui era Saulo ainda, caindo ao chão, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Ele perguntou, eu sou Jesus, e você está me perseguindo. Essa visão de Jesus transformou a vida de Saulo para sempre. De Saulo, ele se transformou o grande apóstolo Paulo, que escreveu a metade do Novo Testamento. Então, querido, por ele ter visto por um momento Jesus. Jesus estava ali mostrando-se para ele em glória, glorificado, a palavra viva ele estava vendo. E aquilo mudou para sempre a vida de Paulo. Assim como Paulo, nós também podemos ter a mesma experiência que ele teve, mas não com a mesma intensidade. Você pode ter hoje a mesma experiência que Paulo teve, talvez não da mesma forma, né? Mas você pode ver Jesus através das Escrituras, isso pode mudar a sua vida. Você pode ver Jesus através da sua oração, através de um clamor, através de um momento de crise, um momento de deserto, isso pode mudar a sua vida. Paulo viu Jesus glorificado e isso o mudou para sempre, nunca mais ele foi o mesmo, né? Os apóstolos, antes de Jesus subir aos céus, eles também viram, presta atenção no que eu vou falar aqui. Os apóstolos, eles viram Jesus em carne, eles caminharam com Jesus, né? Eles comeram com Jesus, eles conviviam com Jesus, mas eles não tiveram a mesma mudança que Paulo teve. Por que eles não tiveram a mesma mudança? Porque para Paulo, em Atos 9, Jesus se revelou em glória. Jesus se revelou glorificado.
Jesus se glorificou e se revelou para Paulo. Para os outros 12 apóstolos, Jesus não se revelou assim. Ele se revelou em carne, em fraqueza humana, de carne e osso, né? E você vê que eles não mudaram, né? Eles continuaram sendo o mesmo. Pedro traiu 3 vezes, Pedro negou 3 vezes, Judas traiu, Tomé não acreditou nele, né? Os outros discípulos o abandonaram na hora da cruz. Então eles não mudaram. O que fez eles mudarem não foi eles terem visto Jesus, né, com os olhos carnais. O que fez eles mudarem foi 2 coisas. Uma, eles foram limpos pela palavra que Jesus falou naqueles 3 anos e meio de convívio. E outra, eles receberam o Espírito Santo. E isso trouxe mudança para eles. E o Espírito Santo fez com que eles vissem Jesus não da forma como eles viam antes. A partir dali, eles passaram a ver Jesus em glória. E é isso que o Espírito Santo faz na sua vida. Ele faz você ver Jesus em glória. Ele faz você olhar a Bíblia não como um homem comum e natural lê. Porque o homem comum e natural, se ele for ler a Bíblia, ele não vai entender nada. Mas uma pessoa que ela recebeu o Espírito de Deus, quando ela lê essa Escritura, ela vê Jesus aqui dentro. Quando ela ora, ela vê Jesus no Espírito. E é isso que Deus quer para a sua vida, né? É isso que Deus quer. Para os apóstolos, para os apóstolos só foi revelado Jesus na ressurreição, né? Depois que Jesus ressuscitou, é que eles vieram perceber que Jesus era o verdadeiro Messias prometido. Agora vamos para os nossos dias, né? Se você vivesse nos dias de Jesus, lá com os apóstolos, com os 12 apóstolos, você também não mudaria. Eu também não mudaria. Talvez a palavra me alcançasse, mas o que iria me trazer mudança, né? A palavra me limpasse, né? Mas o que iria me trazer mudança é eu ver Jesus em glória. É eu ver Jesus com o meu espírito. E isso trouxe a mudança para a vida dos apóstolos, para a vida de Paulo, para a minha vida e vai fazer na sua vida também. Em nome de Jesus. Eu quero encerrar esse vídeo, esse pequeno estudo, né, com Romanos capítulo 10, versículo 8. Romanos capítulo 10, versículo 8. Que diz assim, ó. Aleluia. Deixa eu encontrar aqui. 6. O que então isto quer dizer? Que a palavra, ela está perto. A palavra está perto. Perto de você. Na sua boca e no seu coração. Paulo está dizendo assim, ó. A palavra viva, o verbo vivo que se fez carne, Jesus revelado em glória, ele está perto. A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Você pode ser transformado. Nenhuma pessoa que vive nessa terra está à mercê de ser a mesma, né? Está escravizada de ser a mesma pessoa. Você pode mudar, se você quiser mudar. Se você vê Jesus através da sua santa palavra, através da sua oração, Deus pode mudar a sua vida. Ninguém jamais viu a Deus e ninguém jamais verá a Deus. Ver Jesus em carne não vai adiantar muita coisa. Mas Deus quer se revelar para você em glória, assim como ele se mostrou para Paulo, assim como ele se mostrou para os apóstolos depois da ressurreição. Deus quer se revelar para você. Que Deus te abençoe. Shalom, graça e paz. Se você puder dar um like e se inscrever no canal, vai chegar mais estudos bíblicos. Eu tenho certeza que isso vai edificar muito a sua vida. Fica com Deus. Shalom, graça e paz.